Olá! A gente vai começar a fazer uma série de bate-papos para a gente trocar ideias e pensar em futuros desejáveis. E olha só que legal! A primeira convidada é ela, minha amiga jornalista, empreendedora, criativa, Márcia Bina. Seja bem-vinda aqui a esse espaço que é nosso. Na verdade, né, Cissa, você está falando, mas parece que sou eu que vim aqui conversar. Mas eu vim aqui hoje, fui convidada, estou super honrada de estar aqui, para ajudar um pouco, que a Cissa possa falar um pouco da história dela, para que você que está em casa conheça a Cissa, o que ela faz, do que ela se alimenta, como eu brinco, né? Então, assim, hoje quem vai falar mais é você, tá? Ah, é? Então é um desafio para mim, mas vamos lá, Cissa. Eu, na verdade, estou acostumada sempre a ser entrevistadora. Não, mas hoje quem tem que falar é você, para que todo mundo possa entender e descobrir quem é essa personagem, Cissa. Então, Cissa, eu não trouxe roteiro, tá tudo assim no improviso, a gente tá fazendo meio no improviso. Então, pela amizade, né? Também tu sabe que tu já sabe o que perguntar, né? Na verdade, eu também não conheço algumas partes da tua história. Então, primeiro de tudo, a gente tem que começar pelo começo, como se diz. Da onde que a Cissa veio? Você nasceu onde, Cissa? Você é de Balneário Camboriú? Não, sou gaúcha, nasci em Lajeado, no Rio Grande do Sul, é uma cidade do interior, uma cidade bem alemã, inclusive, uma cidade muito bonita. E aos 8 anos de idade, até pela família, pelo trabalho do meu pai, nós acabamos nos mudando para Concórdia, que é a cidade natal da minha mãe. Meu pai tinha falido naquela época, ele, né, foi mal nos negócios. Todo mundo do comércio. Sim, comerciante. Tanto, a mãe até nem trabalhava na época, mas com a falência do pai, acabaram decidindo para Concórdia. E lá... Quantos filhos? 5 filhos. Tem 4 irmãos. Sim, eu tenho uma irmã gêmea chamada Denise. Olha só, Beijo então pra ela mora em Balneário? Mora. Então não se confunda, de vez em quando vocês podem passar pela Denise e achando que é a Cissa e vice-versa. É parecida também? Então, não. Na verdade, a gente é bivitelinas. Ah, tá. Lá em casa, todas as irmãs, são 4 irmãs e um irmão. As 4 irmãs são parecidas entre si, mas todas tu vai dizer são irmãs, mas mesmo a minha gêmea tu não vai dizer que é gêmea. Parece que é só mais uma irmã desse grupo. Tá, e daí a família toda foi pra Concórdia? Concórdia, conhece não? Conheço. Já foi lá? Já. E eu já rodei bastante o estado. Já, com jornalismo trabalhando, a gente conhece tudo da região. Santa Catarina tem muita riqueza, né? Então, assim, isso é legal também para ti, né? Que tu acabou, mesmo sendo do Rio Grande do Sul, conhecendo o estado de uma forma mais ampla, né? Exatamente. E assim, como eu vim para cá nova, com 8 anos, fui para Concórdia, lá eu estudei, e a gente com a família toda da minha mãe, onde meus pais foram tentar trabalhar. Minha mãe montou um complexo turístico em Concórdia, com café colonial, floricultura, artesanato. Ah, então essa mesa veio dali já, Olha né? aí, ó, isso aqui é um pedacinho daquilo lá. Era coisa bonita, tá, de se ver. E aí, na época, o Ciro Gevaer estava montando aqui o Parque de Exposições da Santur, que na verdade se chamava Citur. Isso foi na década de 80, imagina, tem muita gente que nem tinha nascido. E aí ele convidou a mãe, ele viu o trabalho da mãe e falou: Inês, tu não gostaria de ir para Balneário Camboriú, montar também lá um complexo turístico, me ajudar, porque eu tenho as ideias, mas não sei executar. E a mãe aceitou. Então, aos 11 para 12 anos... Você já mora aqui desde os 11 anos de idade. Chegamos aqui logo no começo, Márcia, a gente veio só o pai. Veio o pai, era exposição de verão, não tinham ainda as casas típicas que depois vieram a ser construídas no ano seguinte. Aí a gente veio com o pai. Era do lado daquele negócio que é um toboágua? Exatamente. Gente, tu lembra disso? Querida, eu sou de São Paulo, né, gente? Mas eu vinha passar férias, porque minha família toda é daqui. E eu vinha passar férias aqui e, assim, a alegria das férias era aquele toboágua e do lado tinha o trenzinho. Um café colonial também. Era o da sua mãe? Era da minha mãe. Já fui, olha só, descobertas reais mesmo, porque eu não sabia, mas eu já frequentei o negócio da sua mãe. E o trenzinho lá, você chegou a andar? O trenzinho era meu irmão, era maquinista. Gente, é verdade. Só isso. Quem vinha para Balneário Camboriú nessa época, com certeza lembra daquelas casinhas coloniais, né? Não sei se é colonial que fala. Em Chaimel, alemã, né? E tinha a italiana e tinha uma açoriana, que é estilo açoriano, que é fofíssima. Isso. O projeto era lindo, muito Durou bonito. muito tempo isso, né? Muito, muito. Só os meus pais tocaram um restaurante há 18 anos. Daí depois... Você trabalhou no restaurante? Muito. Tenho até foto, depois eu mostro. Tipo garçonete? Sim, garçonete, caixa. Meu, gente, caixa não era muito meu forte, porque tinha que dar desconto e fazer... daí, meu Deus, às vezes dividia a conta. Sabe quando chega um monte de gente? Tá, então vamos lá, deu tanto. Não, a gente quer dividir a conta. Pera aí, meu amor. Então vinha toda aquela série. Que bacana. Mas o que eu gostava mesmo era de atender as pessoas, sabe? De conversar com as pessoas. Naquela época o turismo estava muito forte aqui e a gente viu o Balneário Camboriú ter um crescimento gigante pelo turismo.
principalmente os turistas gringos, os argentinos, os chilenos, paraguaios, uruguaios, vinham muito para Camboriú. E a gente até arranhava um espanhol, assim, para atender e tal. E o que eu achava legal naquela época, a gente também tinha aqui alguns cursos que a prefeitura dava gratuitamente, ensinando a gente a receber, a falar em espanhol mínimo para recebê-los, né? E outros para ser recepcionista de evento. Então, aos 14 anos eu já era contratada para ser recepcionista de eventos. Trabalhei muito cedo, Márcia. Sempre trabalhei. Desde os 11, já estou vendo, né? Sim, já era para estar aposentada. Mas aí, eu acho que, não sei, né? Porque você já tinha me falado sobre a questão do turismo, de você trabalhar, fomentar o turismo, né? Que é uma outra parte que depois, mais na frente, a gente pode falar. Acho que até você tem que convidar alguém do turismo para vir conversar contigo sobre... porque eu acho que hoje o turismo... Hoje não, sempre foi, como você falou, em Santa Catarina, a grande mola propulsora desse estado é o turismo. Então, uma das coisas que a comunidade política tem que cada vez pensar e profissionalizar mais é o turismo. Então, talvez esses papos com pessoas do segmento, para mostrar um pouco do que tu pensa disso também. Porque você já começou ali com 11, 14 anos, você estava fazendo turismo, querida. Exatamente. Nem fez faculdade, mas já era turismo. Exatamente. E aqueles cursos técnicos que davam uma boa base para quem estava começando. E realmente a gente está fazendo essa rodada de conversas para trazer pessoas especialistas. O turismo já mapeia até uns 2 convidados aí. Ótimo. E não são daqui de Balneário, tá? Não, nem necessariamente. Não é só Balneário, né? Santa Catarina tem requisito em todos os lados. Porque vocês têm que ver o que Santa Catarina faz. Bom, tu sabe. Sim. Uma pessoa que eu mapeei até para chamar, ela é do Destinos do Quiriri. É um vale fantástico ali na região de São Bento do Sul. Esse particularmente eu não conheço. Já fica uma dica aí para quem quiser dar uma pesquisada, googlar como a gente fala. E tu, né? que gosta de pedal, eles têm um cicloturismo lá que é fantástico. Então eu vou chamar uma colega nossa lá para vir conversar sobre como ela desenvolveu uma marca, um branding place e tal. Uhum. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas vamos voltar um pouco mais sobre a Cissa, que a galera precisa conhecer um pouco de ti. Trabalhou, seus pais vieram para cá, se estabeleceu. Isso. E a Cissa é mãe, como que é a Cissa? É empresária, que eu sei que Cissa é mãe e empresária da área de comunicação renomada, mas a galera talvez não saiba. Então me conta um pouco disso. Então foi assim, daí a gente chega aqui com 12 anos, trabalha no restaurante, mas eu sempre quis trabalhar com rádio. Desde os 3 anos de idade eu me lembro que eu uma vez até peguei no sono ouvindo rádio no carro e quando eu cheguei a me imaginar dentro do estúdio, imagina, nunca tinha nem visto um estúdio. E naquele dia me deu um insight, assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com a minha voz. E aí, que é o que a maioria aqui deve conhecer. Faz uma pausa. Cissa é uma propaganda rápida, que todo mundo que ouvir vai lembrar da Cissa no rádio, dentro do carro vai lembrar. Vou fazer o merchan para Volkswagen. Ótimo, pode ser. Não está sendo patrocinado, tá? Não, só ainda para deixar não. bem claro. Ainda não está, mas vamos lá. Porque a galera vai lembrar agora. Isso. Festival do Gol este final de semana na Volkswagen, Promenac Canvel, o seu revendedor Volkswagen para Itajaí e região. Tá vendo? Você vai lembrar. Agora você vai lembrar quem é Cissa. Agora você está juntando a voz com o rosto. É verdade. Você começou na propaganda ou na rádio jornalismo? Não, aí antes de ir para a rádio, eu fui trabalhar, que também era uma outra coisa que eu desejaria fazer naquele tempo, né? Era trabalhar em banco. Hoje não quero mais, por favor, banco não. Mas eu queria, porque tinha muita relação com as pessoas. O banco é atendimento. Hoje está muito digitalizado, mas naquele tempo não tinha nem computador. Tu tinha que fazer o extrato à mão ali, atender cada cliente. E eu me lembro que o cliente chegava no banco, quando ele estava entrando, eu já sabia o número da conta. Quando ele chegava perto, eu 406, dígito 9, tudo bem, como vai? Não chamava pelo nome, chamava pelo número, tirava uma onda. E aí, os próprios clientes, quando eu atendia, Banco Itaú, bom dia, eles brincavam, tu tem voz de radialista, vai para a rádio. Aí, como eu estava tão disposta mesmo, desde criança, a ter uma experiência em rádio, trabalhar, eu acabei me colocando à disposição, fui atrás do Spinelli, né? E falei, eu gostaria de trabalhar com vocês, mas você não tem experiência. Eu falei, mas eu posso ganhar experiência. Qual o problema, né? Tá, então você vai vir todos os dias depois do expediente, olha o teste, né, da resiliência. Vai vir todos os dias depois do expediente e vai vir gravar propagandas aqui. Vai fazer a redação dos textos da propaganda e vai gravar. Aí eu pensei, meu Deus, tá, tudo bem. Daí ele disse, mas não vou pagar nada, porque vai ser simplesmente para você ganhar uma experiência e tal. Não façam isso em casa hoje em dia, por favor. Mas tudo bem, vamos lá. Meu Deus, década de 90, né? Eram outros tempos, né? Não dá. Aí eu, vamos lá. Saía do banco, imagina, já cansada do expediente, ia lá, gravava e tal. Até que um dia ele liga,
né, para mim e fala, você poderia vir aqui? Existe a rádio ainda? Existe, a 99. Você poderia vir aqui? Depois, não? Claro, qual o assunto? Não, você saberá quando chegar aqui. Aí, chego lá, o que acontece? Tcharam, tchuf. Você vai trabalhar com a gente e vai fazer a contagem regressiva da virada do ano. Eu, meu Deus, socorro! Então foram 3 meses ali de tarimba, né? Na hora ela já não sabe se ela pensou se foi uma bênção ou uma desgraça, né? Porque ela vai passar o Réveillon trabalhando em algo que ela não sabia fazer ao vivo, com certeza, né? Porque tem que fazer a contagem. Exato. E não, foi muito... Na praia? Foi feito na praia? Não, a gente fez no estúdio mesmo. Ah, tá. Mas foi muito legal, porque tinha uma playlist bacana e a gente tinha que botar, né? Disc jockey, botava... Lembra do LP? Botar no ponto, LP. Eu não vou falar que eu lembro, senão a gente fala a idade. Pois né? é, Com certeza. tinha que botar no ponto cada um e fazer todo, né? Enfim, foi desafiador, mas eu venci. Quantos anos você trabalhou na rádio, Cissa? Olha, na Rádio 99, 5 anos. Depois eu também trabalhei em outras rádios, como a Rádio União FM em Blumenau, porque como a minha voz tem um timbre mais suave, aquela rádio gostava do timbre para gravar, voz mais suave, né? Sim. Mas uma coisa que eu quero te dizer que estimulou eu, olha como as coisas quando são difíceis, elas nos levam para lugares legais. O que me estimulou para sair do banco e ir para a rádio não era só o desejo de trabalhar na rádio, mas eu tinha, quando eu tinha 21 anos, estava 2 anos no banco, um dia de manhã, né, vindo que a minha menstruação estava atrasada, eu tinha marcado o exame, tu tinha que ir no laboratório fazer o exame de gravidez. Sim. E eu fui para o laboratório, fiz o exame. Essa história ela já me contou, então presta atenção porque ela é meio bizarra mesmo, então é interessante ouvir. Aí eu chego no laboratório e tudo mais, faço o exame, sai positivo. Eu, meu Deus, positivo. Não tinha nem celular para poder contar para as pessoas. Eu, meu Deus, positivo. Feliz da vida. Andando pela Brasil, feliz, feliz, feliz. Da 1500 até ali, o Itaú da Brasil. Aí eu chego no Itaú, né, peito estufado, feliz, grávida. Aí o gerente me chama, Dagmar, meu primeiro nome é Dagmar. Deu, pois não, pensei, meu Deus, alguém do laboratório avisou, ela tá grávida. Sério, me deu uma noia assim, uma loucura. Aí eu cheguei toda tensa, assim, pois não. Aí ele disse, bom, eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Você foi promovida, você vai passar agora a trabalhar no caixa. E então, por favor, né, deixa aqui coincidentemente, tua assinatura. Vai ganhar mais, vai a carreira em plena evolução. Você com quase, né, cerca de 2 anos você já está avançando para essa função, que é uma função de grandes desafios, né? Mas tu merece, tu é dedicada e tal. Nem tinha feito administração também, não tinha? Não tinha, porque em função até de eu ter casado muito cedo, eu tranquei a faculdade, voltei a estudar depois. Mas aí eu, nossa, meu Deus, claro que eu assino, onde eu assino? E aí agora a parte assim, ingenuamente, o que ela faz. Aí eu falo assim, nossa, que dia maravilhoso, 2 ótimas notícias no mesmo dia. Dele assim, 2? Como assim? Aí eu falei, então, a outra é que eu tô grávida. Aí ele, sabe aquela derretida? Deu aquela... Que aí também entra uma coisa que acho que mais pra frente talvez tenha sido um gatilho para esse teu lado de valorização da mulher, empreendedora, porque ali, agora ela vai contar, acontece meio que um choque, entendeu? Que acontece muito com as mulheres hoje em dia. Eu acho que também pode ser um drops alguém do direito do trabalho para vir conversar. O que aconteceu, Cissa? Então, nessa hora, ele fechou a cara e disse, não, tudo bem, parabéns, parabenizou, tinham mais pessoas ao redor testemunhando. E eu levantei, né, meio constrangida, porque estava evidente que ele ficou decepcionado com a minha gravidez, né? Só que ele tinha, inclusive, ido ao meu casamento 2 anos antes, enfim. Mas passou-se 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses e nada da promoção. E eu peguei para o meu chefe diretamente, falei assim, olha, eu não estou vendo não vem na minha folha, não, né, foi combinado, eu teria um reajuste, eu teria que estar em treinamento, vai vir temporada, eu ainda preocupada com o banco. Nessa hora, ele fala, olha, Cissa, né, me chamava de Dagmar ainda, não te anima tanto, porque provavelmente isso não vai acontecer. Eu, como não vai acontecer? Eu assinei um papel, estava dentro, tinha testemunhas. Ele, não, mas vamos ver, eu vou te manter aqui na cobrança, que é um lugar que... Aí nesse meio tempo, eu não te contei essa, tá, Márcia? O nosso office boy foi demitido, porque o banco estava em contenção de despesa. Então vamos demitir o office boy. E naquela época não existia e-mail. Não existia nada digital. Todas as cobranças que tinham que ir a cartório, você tinha que pegar as duplicatas, colocar numa pastinha, colocar embaixo do banco, do braço e
adivinha quem foi a pessoa que foi eleita para levar as cobranças para o cartório, os 2 cartórios na época, e os do cartório que não tinham sido pagos para o fórum? Jô. Então, na verdade, ao invés de ganhar uma promoção, você foi... Exatamente, eu acumulei uma função e o calor era imenso, porque, né, Balneário Camboriú era bem a época de verão, assim, minha filha nasceu em maio, e eu me lembro que o meu pai contava muito, já faleceu, querido, ele dizia assim que ele ficava indignado de me ver naquele sol, com aquela barriga, caminhando com a pastinha embaixo do braço. Quanto tempo você ficou no banco ainda depois disso? Porque, assim, a gente sabe que existe isso com a mulher, tem muitas empresas, inclusive, que não podem, mas perguntam, você tem filhos, você vai ter filhos, e aí a mulher muitas vezes acaba não passando um processo seletivo justamente por isso. Mas e por isso que eu te pergunto, dali tu já percebeu que não ia mais? Assim, ó, eu me senti tão injustiçada realmente, e assim, quando isso aconteceu, a primeira coisa que me ocorreu na mente, assim, eu voltando da maternidade, da licença maternidade, eu não fico no banco. Aí que acelerou esse processo de ir para a rádio, entende? E ainda tive que convencer meu pai, porque uma carreira em rádio não era tão, digamos assim, promissora quanto uma carreira em banco. Trabalhar em banco era muito mais promissor, tu teria uma carreira mais segura, estável. E rádio era aquela coisa, né, meio artístico, então... Total, né? Total, na época, vamos falar a verdade, não era bem visto. Não era bem visto. Né, inclusive tinha muito assédio, né? Não vamos falar sobre isso agora, mas tinha muito assédio por ser mulher. Outro drops aí, ó, que dá pra falar também. Exatamente, assédio, locutora, né, jovem... querendo ou não ter um espaço, então vinham algumas coisas muito ruins, assim, né, no sentido de elogios, mas não um elogio sincero, aquele elogio mais meloso, sabe, aquele elogio que tu sabe que a pessoa tem intenções por aquilo ali, então foi bem complicado, mas aí ingresso na rádio e fico esses anos ali, acabei me envolvendo também na área de cerimoniais. Fiz a apresentação de um grande show, isso eu me orgulho muito, sabe? O Projeto Verão Livre foi um projeto que a prefeitura fez na época com um show do Jimmy Cliff, Nossa, olha. Kid de Abelha, Ultraje a Rigor. Olha, ssó faltou a Legião Urbana que não veio, mas enfim. Tivemos aí grandes artistas. E o pessoal que é novo, talvez, né? Vai ter que pesquisar de novo, tá? Mas bandas e cantores muito famosos na época. Depois a gente dá os links do passa YouTube. um lettering aqui para as pessoas pegarem. Porque assim, realmente parece assim, eu não sei nem comparar com o que hoje em dia, qual tipo de banda seria parecida com isso, mas realmente devia ser um evento para Balneário Camboriú enorme. Sim, foram milhares de pessoas, era na beira da praia, show gratuito. Todo mundo podia estar lá. Um Alok, talvez, um DJ Alok hoje. Isso, tá, imagina um Alok gratuito, free, na praia, entende? E tu vê que nível de segurança que a cidade tinha também, né? Muito legal, porque hoje não se faz eventos grandes, assim, abertos, pelo risco que oferece, né? Mas, enfim, isso é um pouco da minha história. Não, mas na verdade ela continuou, né? Porque assim, a gente sabe que do rádio... Como que foi ser mãe, participar depois você, da onde surgiu uma agência de comunicação, o que eu acho mais interessante dessa trajetória é que assim, talvez ela tenha te ajudado a te moldar esse perfil político que você está construindo de ideias, né? Porque ideias políticas, como eu falo, político todo mundo é no mundo, né? Mas da onde saiu essa vontade de talvez participar do momento, eu acho que vem dessa construção de tudo, mas eu preciso entender um pouco mais, quando você vai contando a historinha, a gente vai conseguindo entender de onde que vem essas suas ideias. Então, assim, empreendedora, buscar esse lado de valorizar a empresária, não só a mulher, empresário homem, o microempresário local, da onde que veio isso? Porque você tem uma empresa. Exato. E olha, então vamos até pensar na cronologia. Eu volto da licença maternidade, já decidida, né? Eu voltei em setembro, decidida a sair do Itaú, na época. E começo a fazer os testes na rádio, até ingressar na rádio realmente, que 3 meses depois, em dezembro. E nesse interim eu tinha uma certa rede de apoio, que eu tinha a minha mãe, que morava aqui em Balneário Camboriú e trabalhava nos restaurantes, então ela tinha uma vida muito complicada, né? Mas acabava dando atenção para minha filha para eu poder trabalhar. E tinha a minha sogra, então
Só que em dado momento, enquanto a Aline ainda era um bebê, elas tinham uma certa disponibilidade para cuidar. Mas conforme a criança cresce e demanda uma atenção, eu tive que optar por ter uma escola de apoio, né? Uma creche, que a gente chama. E aí fui atrás de colocar a Aline na creche. E eu nunca me esqueço a dificuldade que foi nos primeiros dias, né? Porque eu chegava com a Aline, eu tinha uma bicicleta, né? Que era o meu veículo. E aí eu levando a Aline lá para a escola na cadeirinha. E chego na frente da creche e a Aline olha para mim e começa a chorar, que não quer ficar. E aí eu como mãe naquela hora, assim, meu Deus, eu não tenho ninguém que possa mais ficar com a minha filha, eu preciso trabalhar. E naquela época também, eu já tinha meio que assumido o orçamento doméstico, porque o meu ex-marido estava desempregado, então eu tinha que cuidar era chefe da família, entre aspas, chefe da família, como se fala, né? Sim, tinha que cuidar da Aline, pagar a creche, pagar, entende, assim, tudo. Então não tinha como opção B, vou sair da rádio, não, eu tenho que colocar a minha filha na creche. E eu, nesse dia, chego e a Aline começa a chorar e eu olho para a professora que está entrando e começo a chorar junto. Eu olho para a professora e começo a chorar. Imagina, eu tinha 22 anos, uma menina de 1 aninho e meio, né, linda, maravilhosa, Aline maravilhosa, mas a minha rotina ela era muito intensa e eu tinha muitos desafios e eu senti, assim, uma dificuldade muito grande, né, tinha que deixar a menina, tinha que deixar a Aline. E aí a professora olhou para mim e falou assim, nossa, nunca mais chore na frente da sua filha, porque ela pode entender que esse lugar aqui não é bom para ela. Porque você passa uma insegurança, né? Tu não tá levando ela para um lugar... Enfim, então, assim, acho que um desafio grande que as mulheres têm, Márcia, essa rede de apoio para trabalhar. Por mais que tenha sido um conselho que ela te deu, ao mesmo tempo ela tá te mostrando assim, a mulher não pode em momento nenhum fraquejar, ela tem que ser perfeita, forte, em todos os momentos, que a gente sabe que não existe, né? Exato. Agora, você imagina uma menina com essa idade, com uma pressão de ter um orçamento familiar, né? Sob sua responsabilidade, ter a educação da criança... ter todo esse aporte, né, de tarefas e ainda manter o equilíbrio. Então foi bastante desafiador naquele dia, eu pensei, nossa, vamos lá, né? Aí uma outra situação com a mesma bike, essa bendita bike, ela era uma bike mais antiga, mais usada, assim, e a correia dela dava problema. E aí, para completar o salário de locutora, que deve ser hoje, eu imagino, uma faixa de R$3.000, né? Eu, para poder ganhar comissão, eu comecei a fazer vendas. Vendia propaganda. Propaganda. Daí que eu comecei. Então foi daí que veio, agora entendi. Vou aproveitar, vou aproveitar os dias que a Aline está com alguém, né, com rede de apoio e tal, ou minha mãe, e aí, né, vou de manhã fazer vendas de propaganda e à tarde faço a locução na rádio. Quando eu chegar no cliente, eu vou dizer, já me apresento, eu sou Cissa, porque daí foi na rádio que meu apelido mudou de Dagmar para Cissa, porque Dagmar era um nome muito difícil, assim, para as pessoas assimilarem. Hoje tem até uma colega, né, jornalista Dagmar Spaltz. Sim, né? Mas ela é do impresso, então né? daí passa. Isso, que aí para ler é mais fácil. Exato. Aí eles, não, qual é teu segundo nome? Clarissa. Ah, Clarissa, puxa, bota Cissa aí. E o teu sobrenome Miller, Cissa Miller. Nossa, virou um brand. Não, mas pera aí. Clarissa Cissa, não? Ah, tá, não, entendi. Agora eu falei, da onde Cissa, gente? Não entendi. Ah, vem do Clarissa, então. Sim, sim. Tá, beleza. E detalhe, né? Naquela época tinha Cissa Guimarães, que estava em alta. Então eu fui o clone, né? Mas enfim, o que aconteceu? Você vendia de porta em porta, ia nos comércios vender. Pegava, por exemplo, listas telefônicas, olhava, quem tinha um anúncio mais bonito eram as primeiras que eu ligava, aí eu me identificava. E aí, nunca me esqueço, a primeira vez que a pessoa disse, pode vir então que eu vou te atender. Aqui também, se tiver gente nova ouvindo e vendo... Não sabe o que é lista telefônica. Não sabe o que é uma lista. Na época, gente, não existia WhatsApp. Não existia isso. Não existia você ir na internet para descobrir um telefone de alguém. Não a tinha gente na internet. Tinha que pegar uma lista, que era um negócio desse tamanho, assim, mais ou menos, e por ordem alfabética, procurando as letrinhas eram desse tamanho. E aí você pegava o seu telefone fixo, né? Que muitos também não vão saber o que é. Que era um telefone que você discava e ligava para falar com as pessoas. Então, as coisas eram muito mais difíceis e exigiam muito mais tempo. Porque, além de tudo, você tinha que ir de um em um ligando, agendando e convencendo as pessoas. Eis que ligo e a pessoa aceita. Pode vir. Gostaria de conhecer a tabela de preços de vocês. Pode vir. Aí eu
pego a bicicleta. Hoje, vou... imagina, você só fala assim, vou te mandar pelo WhatsApp, já manda, né? Sim, imagina, Maravilhoso. tu tinha que ir lá. Chego lá, ele estava ocupado, né? Mas enfim, na hora que eu chego, pouco antes de chegar lá, a correia, que costumava cair, caiu bem na frente da loja do cliente. Aí eu, meu Deus, meu Deus. Isso não mudou, tá? Porque o pedalar ainda é assim, quando cai, você ainda tem que colocar com a mão na graxa, não existe outra coisa. É, agora tu imagina tu pedalando para ir no cliente. Daí eu, meu Deus, a minha unha, minha mão. Aí eu cheguei para a secretária e falei assim, por gentileza, você tem um toalete, um banheiro, posso usar? Claro, por favor, fica à vontade. Aí vou lá, né? Lá comecei assim, já Esbaforida. meio chorando, porque eu disse, meu Deus, essa bicicleta, meu Deus, eu não vou conseguir dinheiro para trocar essa bicicleta, meu Deus, essa correia, meu Deus, preciso, né, vender esse comercial hoje e tal. E daí, daqui a pouco eu falei, não, peraí, muda o termo. Vamos lavar essa mão, olha bem para ti, olha agora para ti mesma. Momento autoajuda, que a pessoa se Momento, centraliza, olha no espelho isso. e fala para ela mesma, E fala eu assim, sou poderosa. Exato, você veio vender um comercial, você não vai sair daqui sem contrato, você vai fechar um contrato. Eu sei que foi desse momento que foi uma virada, a hora da virada mesmo, e em seguida, assim, 2, 3 meses depois, eu já estava competindo com o melhor vendedor da rádio. Ele vendia, eu vendia, ele vendia. A gente era concorrente entre nós, assim. Hoje ele é dono da rádio. Eu ia te falar, o dono da rádio feliz da vida. É o dono né? da rádio, Tá bom. E o que aconteceu é o Newton, né? Nosso colega. E na época eu incomodava ele, porque eu era muito rápida. Quando eu via que estava alguém reformando ou alguma coisa, tinha algum indicador de que pudesse fazer propaganda, eu voava em cima. E assim foi. Na verdade, né? também, esse tipo de experiência, eu creio, que também te ajudou a conhecer muito a cidade, as pessoas, esse contato no dia a dia. Você vai vendo até os dramas das pessoas, né? Exatamente. Aliás, aí que nasceu a questão da publicidade. Porque quando eu chegava para vender rádio, o cara dizia, não, eu não quero fazer propaganda, eu preciso mudar a minha fachada. Não, sabe, meu sonho é ter um outdoor. Aí o cliente ia demandando essas questões e aí eu, não, então peraí, vamos ampliar o nosso portfólio. Tipo, deu estalo? Isso, imagina, eu tinha 22 para 23 anos, então era, né, não tinha experiência, mas tinha muita vontade. E aí acabei montando a primeira agência chamada Estúdio de Propaganda, na época então com o meu ex-marido, né? E a gente teve bons clientes na época, atendemos os clientes, a gente fazia muito jingle, então a rádio na época dos anos 90, ela tinha muita música tocada, o intervalo comercial, quem tinha jingle era chique. Era muito legal. Não era a propaganda chata, sabe? Porque hoje em dia tu vê que as pessoas ouvem podcasts porque não querem ouvir propaganda, né? Exatamente, a gente pula, né, a propaganda. Exato. Os donos de propaganda de agência, inclusive ela, agora estão indignados, né? Porque a gente está fazendo propaganda contra a propaganda, mas é a verdade, infelizmente mudou, é assim. Mudou muito, né? Uhum. Agora a propaganda é impulsionar as redes sociais, mas enfim. Então essa é a minha história profissional até a rádio. E depois então a agência, a primeira agência, depois acabou que eu me separei, né? Do ex-marido ali, e acabei seguindo carreira solo. Vim montar a Inteligência Marketing já em 2004, quando tinha me formado em marketing, daí, porque eu voltei a estudar, quando minha filha estava maior. Primeiro, dei todo o aporte para ela, sempre, né, coloquei ela em colégio legal, sempre dei para ela a condição dela se desenvolver. Bom, hoje ela é programadora, digital, né, mora fora, trabalha com grandes empresas, tá aí, um mulherão, né? Mas fez o seu papel, tá certo. Exato. E, na verdade, eu acho essa história muito bacana, porque é uma das agências mais antigas aqui e é um mercado difícil, eu já atuei nesse mercado também, então a gente sabe que não é um mercado fácil de se manter e sendo uma empresária líder mulher na frente, talvez as dificuldades, eu não sei aí te dizer se são maiores, são menores, mas manter uma empresa tanto tempo também é um desafio enorme, né? Então... a gente pegou a revolução digital que tu estava comentando agora há pouco, né? Então, por exemplo, imagina a gente saiu de um modelo de comunicação que era rádio, TV, jornal, revista, né? Ainda tem, lógico, tudo isso. Existem os jornais, e não vai morrer, rádio, isso não vai morrer. Não vai morrer. Mas o volume de inserções que a gente tinha nesses veículos era Era uma forma de se comunicar diferente, né? Exato. Tipo, jamais a gente faria uma conversa como essa pensando em publicar. Isso aqui seria como é aqui, um bate-papo entre amigas. Exato. Mas não pensando que isso se revertesse em comunicação. Exato. Antigamente você fazia já pensando no break de 30 segundos, né? Pô, tá com dinheiro um 45. Isso. E tinha que ser rápido de um jeito diferente. Hoje as coisas têm que ser rápidas
porque as pessoas não têm muita paciência, mas é engraçado, é meio uma dicotomia, né? Exato. Tem que ser rápido, mas você consegue fazer produtos maiores para que algumas pessoas te ouçam um pouco mais. Antigamente a propaganda era assim, 30 segundos você tem que passar a sua informação e tem que vender. É isso. Imagina, não tinham redes sociais, né? Porque o Facebook nasceu, na verdade, junto com a inteligência marketing em 2004. Você sabia disso? Não sabia. No mesmo ano que nasceu a agência, nasceu o Facebook. E assim, eu passei toda a revolução digital porque eu me lembro que no início eu tinha uma resistência muito grande quando o cliente queria abrir uma fanpage ou criar o Instagram. Eu dizia, tá, tudo bem, isso a gente vai criar, não tem problema, faz parte do pacote. Mas vamos pensar na comunicação, vamos pensar né, porque dá um status para o cliente estar na TV, estar na rádio e tal. E aí eu me lembro que eu tinha essa resistência. Eu peguei, hoje são 18 anos, faz 18 anos que existe o Facebook, faz 18 anos que existe a inteligência marketing e eu tive essa revolução digital também passou pelo financeiro, porque uma agência que recebia comissões de publicidade depois teve que se adaptar a ter um dinamismo de fazer muito conteúdo para a rede social, mas a receita não era mais a mesma. Então até a forma de trabalho hoje ela é diferente. Totalmente. Ela é muito na base de parcerias, então tu mapeia parceiros no mercado, que já trabalharam contigo, que tu tem confiança, e aí tu desenvolve a ideia central, né? Mas é muita parceria. Eu acho que foi daí também que talvez tenha vindo essa questão que é forte para ti, que é o associativismo. Isso. Não sei se foi o coletivo. mais ou menos isso, de pensar o coletivo. Foi em 2015, quando a gente pensou no BC Criativo como uma rede colaborativa, tá? Mas agora eu vou te falar o seguinte, o que é o BC Criativo? Porque eu falo para ela, não é para ler o que é o BC, porque senão eu não entendi até hoje o que é o BC Criativo. Então me explica como se eu fosse uma criança. Bom, tu é jornalista. Isso. O Léo é videomaker, que né? tá aqui atrás, junto com a gente. Fazendo nosso material, né? O Léo é meu parceiro. Aí nós temos, por exemplo, o Daniel, que é designer, que fez ali a identidade. Aí nós temos, eu sou locutora, e a gente vai ter um projeto. Vamos fazer um projeto, vamos fazer... Tipo um exemplo. Vamos fazer um vídeo institucional para... Desenvolver a Barra. A gente está aqui na Barra, pessoal. Vamos dizer que a gente quer fomentar a Barra. Estamos no bairro da Barra, queremos desenvolver a Barra, queremos mostrar as peculiaridades desse bairro. Então, a jornalista vai fazer o roteiro. É um pool de pessoas que na verdade, vêm trabalhar juntas em uma prol rede de algum projeto. Colaborativa. Ou Agora seja, tu começa a conectar pessoas que tenham habilidades diferentes da tua, mas que tenham um nível de profissionalismo e também estabeleça uma relação de confiança, que é o associativismo, a base é essa, porque às vezes tu é concorrente em algum projeto meu, mas em um outro projeto nós vamos sentar junto e vamos fazer juntas. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui para contar para vocês que eu e a Cissa fomos concorrentes. Por algum tempo, eu trabalhei numa outra agência e a gente participou de várias concorrências, que para quem não é do meio talvez não saiba, às vezes um potencial cliente chama as agências para falar, pessoal, eu quero contratar alguém. Então ele abre uma concorrência e aí as agências apresentam propostas e no final é como se fosse o Oscar, ele fala, o campeão é tal e aquela agência passa a atender a conta, como a gente fala. E eu e a Cissa fomos concorrentes em várias, né? Algumas perdi, outras ganhei. Mas aí que vem esse negócio um pouco do associativismo, porque desde o começo, aí eu estou fazendo um depoimento muito pessoal meu, eu estou feliz de estar aqui justamente por isso. Desde o começo, essa concorrência sempre foi muito saudável. A Cissa sempre foi uma pessoa que pensava realmente no coletivo, é óbvio. Ela era uma empresária, ela é uma empresária, ela queria ganhar, ali tem dinheiro envolvido, mas sempre foi tudo feito com muito respeito e admiração. E ali surgiu um pouco dessa parceria, admiração, e tanto é que eu estou aqui hoje, entendeu? Claro que não trabalho mais em outra agência, mas também não trabalho tanto mais no meio, mas faço questão de participar porque a gente consegue enxergar quando o associativismo é sério. Porque você fala assim, quando ela estava explicando o BC Criativo... Isso. Às vezes eu ficava pensando, mas por que essas pessoas fazem isso? O que leva elas a fazer? O que elas ganham? Aí é que está o grande, talvez... O ganho não é na hora, né? Olha quantos anos se passaram para hoje a gente estar trabalhando, estar conversando juntas. Exatamente. Isso é a base do associativismo. Você não ganhar na hora. É uma construção de relações.
talvez um dia dê algum fruto. E o Penso isso, Não, né? Perfeito. Não sei se está certo. Até quero fazer mais um adendo aqui, que o associativismo, eu creio, assim, dentro das entidades ali, é o único lugar que tu baixa a guarda, por exemplo, que tu senta perto do teu concorrente, e essa maturidade tu acaba tendo, e tu vai dizer para ele assim, sabe, o meu sistema não é bom. Que sistema você usa? E ele vai dizer para ti, Sim. eu uso tal sistema, eu tinha um que eu não gostava e troquei por esse. Aí a pessoa para mim foi uma das coisas mais impressionantes, porque a gente daí evoluiu a não só concorrência capitalista, como a gente fala, você convidou a gente para participar da Cibal, que é um núcleo só de comunicação. Então você pensa, você colocava na mesma mesa donos de agências concorrentes para justamente, em alguns momentos, falar, olha, essa parte aqui é a minha fraqueza. Então você está dizendo para o seu concorrente qual é a sua fraqueza, só que aí quando você põe essas armas na mesa e se desprende dela, todo mundo consegue entender que se um ajudar o outro, o mercado cresce. E quando o mercado cresce, tem espaço para todo mundo. Exatamente. E sabe que outra coisa que eu percebi no associativismo, além da gente poder falar nas nossas dores... Até tô falando demais, a gente entrevistada é ela. Não, imagina, mas foi ótimo, porque me fez lembrar que, né, a gente até assim, às vezes, aconteceu até de pessoas virem procurar trabalho e tá ali no currículo e tal, e daí você poder ligar mesmo, dizendo, oi, tudo bem, eu sou da agência tal, e tô vendo a pessoa pedir, né, o trabalho Trabalhou aqui. na sua agência. Nossa, pessoa maravilhosa, vai, não sei o que, saiu daqui por isso. Assim, não que a gente vá fazer esse movimento só para isso. A gente também, pelo contrário, se às vezes você não tinha como ficar com um funcionário que era muito bom, olha, Márcia, eu estou reduzindo a minha equipe porque minha estratégia mudou agora. Será que vocês não têm uma vaga para minha redatora, que ela é maravilhosa? Você entendeu? Então, assim, era abre uma um forma... pouco, né, a cabeça para poder fazer esse tipo de coisa e não ficar, será que se eu fizer isso eu tô abrindo um mercado para ele? Sabe onde nasceu o associativismo? Na colônia. Porque antigamente, quando vieram, por exemplo, os imigrantes... Agora é o momento história. Para o Brasil. Vem o lettering, história. História. Quando os imigrantes vieram para o Brasil, por exemplo, as famílias, elas tinham algumas ferramentas, mas elas não tinham todas. E aí, por exemplo, na época de plantio, você tem que plantar rápido. E na época de colher, você tem que colher rápido. E, né, então, tem a troca de safra e tal. Então, o que aconteceu? Um emprestava a ferramenta para o outro e até arava junto à terra do outro. Não se importando que o outro tinha, tipo, um pedaço a mais de terra, um pedaço a menos. Mas a ideia era subsistência. Precisamos sobreviver ao inverno, então vamos trabalhar juntos para isso. E foi nesse sentido que o associativismo nasceu. Assim como nasceram muitos projetos, como o BC Criativo, que é uma rede colaborativa de diversos tipos de profissionais que se unem para projetos específicos, né? Em outras áreas também existem essas uniões, né? Existem cidades que deixaram, por exemplo, de explorar, na Alemanha, por exemplo, existe uma cidade que deixou de explorar o carvão, que era a sua principal matriz econômica, e ela teve que se reinventar. Era poluente e talvez eles acharam que não era mais o momento, se uniram para... Tiveram que diversificar. O que eles iam fazer? Então tornaram as casas das pessoas em pousadas e potencializaram o turismo como uma saída boa, entende? Detroit, lembra que as indústrias automobilísticas eram lá, aí acabou com a China, com todo o processo, enfim, houve mudança e migração de cidade para as linhas de montagem. Você entende que a dinâmica do mercado, a dinâmica da vida, se você tiver conexões, você vai conseguir Mas superar aí talvez eu vou chegar agora, então, a pergunta que não quer calar é porque a gente tem que falar um pouco de política, né? Na verdade, nós já estamos falando de política. E aí eu vou te perguntar uma coisa, a tua ideia de participar desse processo vem daí, mas ao mesmo tempo talvez... Aí é um questionamento, você pode discordar de mim. Talvez não seja um pouco utópico a gente achar que a gente vai chegar nisso? Não, eu talvez eu seja o último romântico. Não, eu penso assim, ó. Porque a política hoje, me parece, talvez eu esteja errada, é muito mais eu pensando em mim do que eu pensando em nós. E como nós vamos mudar isso? Se nós mesmas não formos para lá e mudarmos esse cenário. Foi isso, exatamente esse espírito, né, do coletivo e do associativismo e dessa experiência de estar sentando numa mesa e discutindo projetos e vendo que às vezes a minha ideia não é a melhor.
às vezes a tua ideia não é melhor, mas se você falar a tua ideia e eu falar a minha, a gente pode chegar num ponto de ter uma ideia melhor para o todo. E é isso que eu acredito, principalmente nos ambientes de legislativo, né? Que seja agora a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores, a gente vê muitas vezes até uma animosidade entre os políticos desnecessária. Se existe um ambiente que se precisa debater e construir algo novo, esse ambiente é dentro de leis, é dentro de ambientes onde se criam, onde se fiscalizam, e saia do pessoal. Porque às vezes assim pode ser bom para ti, mas não é bom para o cidadão, para as pessoas. E eu acho que falta um pouco de empatia de muitos políticos, né? Mas é um desafio você entrar nesse meio, porque aí a gente volta a desafiar lá, tipo, você continua sendo empresária. Sim, continua. E aí você vai entrar nesse meio que você mesmo acabou de dar o cenário. Isso. Ele é combativo, ele é eu menos nós. Como que entra nisso? Como que consegue conciliar tudo isso? Por isso que eu acredito também que a democracia precisa ser melhor representada, né? Por exemplo, estamos falando de representatividade, pensamos como é a sociedade. 52% de mulheres, 51, 52, dependendo do local, né, e 48... E qual a representatividade? Nós não estamos lá. Entende? Hoje nós temos, na Alesc, por exemplo, em Santa Catarina, são 40 vagas, são 4 mulheres. Então, nós não conseguimos chegar lá, mas a gente não chega por quê? Porque o processo de estar aqui onde eu, por exemplo, hoje estou, como pré-candidata, é um martírio, noite sem sono, muitas vezes pelo acúmulo de tarefas, porque a sua empresa precisa ser, né, os teus clientes precisam de ti, você continua trabalhando e conciliar a política, né? Finais de semana, por exemplo, eu não tenho mais lazer no final de semana. O meu projeto é trabalhar com as pessoas, é ouvir ouvir outro, visitar as pessoas, escutar o que elas precisam, criar esse ambiente de empatia, porque também o legislador não é a autoridade. O legislador é a pessoa que vai ouvir o que as pessoas precisam e pensar junto com o grupo, teoricamente, né, com inclusive outros legisladores, de que maneira resolver problemas graves da sociedade, né? Esse é o mundo ideal, né? E é para isso que a gente vai trabalhar. Então, a questão da representatividade feminina, que penso deveria... Que não tem nada a ver com aquele feminismo apenas, tem a ver com você ter... Já que, como eu penso assim, né? Não tem a ver só com a bandeira, porque eu sou mulher, eu tenho que estar lá. Não é isso. Ninguém tem que estar lá por causa do gênero, por causa da raça, por causa da cor. Tem que se estar lá porque a sociedade é diversa. Exato. E se a nossa casa legislativa só tem um tipo de representante, como é que a gente vai chegar a conseguir entender os problemas da maioria? Exato. E eu penso assim, então acho que realmente também não é só porque é mulher, é porque a gente precisa ter mais gente diferente lá dentro. Muito bem, e inclusive o seguinte, Márcia, eu quero que até pensando assim contigo, não é porque é mulher que vai fazer projeto só para mulher também. Não, muito pelo contrário. Porque assim, ó... Porque eu acho que os homens têm medo disso. Se eu colocar um monte de mulher lá, o que vai acontecer? Só vão ficar fazendo projeto de absorvente, que é essencial, gente, pelo amor de Deus. Aquele projeto é muito importante mesmo. Mas não é isso. É, na verdade, você conseguir... colocar visões diferentes. Exato. Sabe que uma entidade que fez isso com maestria foi a OAB. A OAB, ela conseguiu conquistar, a gente chama de equidade né, e paridade nas suas gestões. Então, eles compõem a diretoria com 50% de mulheres e 50% de homens. Mas sabe que eu não sou favorável assim a tão certinho? Porque assim, senão fica parecendo... que é uma obrigação. E não deveria ser obrigação, deveria ser algo que é normal. Então eu vou trazer mulheres, eu vou trazer homens. A pergunta que eu te faço é a seguinte, até quando o gênero vai definir se a pessoa tem capacidade ou não para fazer alguma coisa? Aí a gente vai, o pessoal que está do outro lado vai falar, tá, mas vocês são as duas mulheres, é óbvio que vocês vão achar. Eu vou falar que o meu marido cozinha melhor que eu. Pronto. Falei, meu marido cozinha muito melhor do que eu. E ele teoricamente, pela cultura, se tem que ser, a mulher é que tem que saber mais. E essas coisas não existe mais, eu acho, né? A gente está em 2022, gente, não existe mais isso. Isso é o papel que o homem faz, esse é o papel que a mulher faz. Então a política, eu estou aqui também hoje conversando com a Cissa porque acho que a gente tem que ter uma pluralidade maior e personagens que tenham o que agregar. Exatamente. E justamente, talvez leis, logicamente, que vão sair daquela cota dos 30%, pudessem ser uma solução. Não estou dizendo que será,
Mas os 30% hoje, pela própria obrigação como ela é colocada, não qualifica as pessoas que vão entrar. Simplesmente são um proforme para poder a roda andar. Eu não vejo isso com bons olhos, sinceramente. Eu vejo que, eu né? acho Exato. que tem que ser uma coisa voluntária. Isso. Porque agora eu vou falar, tipo assim, pessoalmente, vai me falar, por que você não entra para a política também, não se candidata, Márcia? Aí é uma questão pessoal, porque é aquilo que você acabou de falar da dificuldade, das tarefas, né? É difícil. Tu tem que largar. E é um meio que a gente, às vezes, tem alguns preconceitos, achar, poxa, mas será que eu vou conseguir chegar a contribuir em alguma coisa? Só que se a gente não entrar, se você não entrar, a gente nunca vai conseguir essa representatividade maior. Então, acho que é um desafio, acho que a Cissa está se dispondo a fazer isso. Abre mão de muitas coisas, muitas coisas. Que é interessante. Então, assim, quanto mais representatividade a gente tiver, vai ser melhor para todo mundo. E uma visão que eu quero compartilhar contigo, Márcia, também. Como é que você vê um político, né? Porque eu tenho uma visão clara de que ele é um prestador de serviço público. Ele é meu funcionário, ele é seu funcionário e ele não é uma autoridade. Eu nunca me esqueço, na época que a gente fazia os eventos da Associação Empresarial, os jantares, e tinha um valor por adesão, você pagava para jantar. E aí chegava o político, né? E sentava, e comia, e ia embora. Aí o que eu fazia? Gentilmente emitia uma nota na segunda-feira posterior ao evento e deixava no gabinete da pessoa, dizendo, olha, ficou faltando o pagamento aqui do jantar. Porque assim... Ela era super mal vista nesse momento, ninguém mais queria que ela fosse convidada para nada disso, nem participasse de nada. Por que o político tem que comer de graça? Ele já não ganha o suficiente? Muitas vezes ganha mais do que muitas pessoas que trabalham. É uma história que talvez tenha que se rolar mais, pelo menos mais uns 5 podcasts para a gente falar sobre estrutura política, o que eu vejo da mesma forma que você falou. O político nada mais é que uma pessoa... Também não sou a favor desse negócio que falam aí, político não tem que receber. Meu amor, ninguém trabalha de graça, nem relógio. Então, assim, é um trabalho. Só que aí é que está o negócio. Os políticos hoje não enxergam isso como um trabalho. Então, se você enxergar que você está trabalhando em benefício das pessoas, você tem que ser remunerado por isso e você tem que ter as responsabilidades, o ônus e o bônus, como a gente fala. Imagina você poder... Então, talvez uma pessoa que vem do mercado de empresa, talvez consiga entender que não vem nada de graça, né? Entrar na política e continuar tendo a cabeça do empreendedor. Exato. É um grande desafio, com certeza, porque a gente... máquina, né? O sistema ele é um sistema, por exemplo, que privilegia os próprios políticos que estão eleitos, porque o político que está eleito, ele já tem uma visibilidade, ele já está lá, está posto, digamos assim. Aí chega uma pessoa como a gente, né, que vem da sociedade, vem de um trabalho de voluntariado e tem que conversar, enfim, é um desafio. A gente sabe, mas a gente também tem um recado para dar com esse projeto. Né, de que, primeiro, vamos lá, se você acha que criticar é importante, e por que não fazer então? Né? Às vezes a crítica pela crítica ela não vai mudar o mundo, mas uma atitude, uma atividade, a gente já faz isso no voluntariado, mas nada supera o poder de legislar, de ter leis, de fiscalizar, de ter realmente, né, a autoridade nesse sentido, tá? De poder ajudar a fazer as coisas acontecerem e cobrar aquilo que não tá feito. Então, eu fico feliz de estar abrindo mão da minha vida pessoal, muito, muito, tá? Digo assim, horas e horas que eu poderia estar na praia, mas e daí? O que me move é o propósito, o que me move é saber que se a gente conseguir compor um espaço mais democrático, mais representativo da sociedade, criando essa empatia com as pessoas, a gente vai melhorar o mundo. Alguma coisa de bom vai sair. Quando eu vim pra cá, a única pergunta que eu tinha bolado era a final, mas eu não preciso mais fazer, porque a pergunta final ia ser por que você está fazendo isso? Mas eu acredito que dessa conversa toda que a gente teve agora, para quem tiver a paciência de nos ouvir até o final, vai conseguir entender o porquê. Então, eu espero que todo mundo, agora o meu depoimento, dê uma chance, ouçam as propostas dos candidatos, dos pré-candidatos e escolha pessoas com quem você se identifica. Procure pessoas com quem você acha que essa pessoa vai poder trazer algum benefício para você, que você acredita naquilo. E se for o caso da Cissa, que vão ter outros drops para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho da Cissa, do que ela pensa, se você se identificar, você dê uma chance. Que é aquilo que ela falou. Ela é uma cara nova, uma voz já conhecida aqui na região, mas uma cara nova para o estado inteiro de Santa Catarina. E se você se identificar, que você dê uma chance para ela. Simples assim.
e que se acontecer, né, Cissa, depois mais pra frente a gente retorne para ver e trazer para o pessoal tudo que você fez. É isso, a política, na verdade, é fazer e mostrar para a sociedade o que você trouxe. É, exatamente. E ouvir sempre, né? Não pode parar de ouvir. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E, pessoal, acompanha aí nas redes sociais da Cissa, que vai ter sempre muita informação para vocês.